Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Paz para todos nós. Amém? O tema de hoje, vocês imaginam qual é o tema? Quem é que está no tema de novo? Quem é? Aquele que veio pela primeira vez como tisbita. Elias de novo, né? Então, para quem não sabia, o ministério de Elias, para quem for novato aqui, o ministério de Elias foi 5 vezes. O primeiro, Elias, o tisbita. O segundo, não levei o nome de Elias, mas era o Elias também, que era Eliseu. Foi ungido com o mesmo espírito de Elias. Passaram-se os anos. Quem foi o terceiro Elias? Não, o terceiro Elias foi João. João Batista foi o terceiro Elias, que Jesus disse que ele veio primeiro. O quarto Elias foi quem? O irmão Brana. Agora, o quinto Elias não será para nós. Quem se lembra quem é o quinto Elias? Você se lembra? Quem se lembra quem é o quinto Elias? O quinto Elias nós não vamos vê-lo. Agora ele está perto de vir. Depois que houver o arrebatamento, então haverá a guerra de Israel com o povo. E ali virão depois as 2 testemunhas de Apocalipse 11. E uma delas é Elias e a outra testemunha é Moisés. Moisés virá para dizer ao povo, aos judeus, que aquele que Deus mandava, que era um anjo, um profeta semelhante a mim, e ninguém resista, ninguém vá se rebelar contra ele, porque esse profeta, não vai perdoar a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Então, esse profeta é justamente o Senhor Jesus Cristo. Por isso que Deus disse, o meu nome está nele. E quando chama as 2 testemunhas, que representam também as 2 oliveiras, as 2 testemunhas representam as 2 oliveiras, que mandam seu azeite, o azeite para as oliveiras, né, para as 2 oliveiras que mandam o azeite, que mandam o Espírito Santo. Ou seja, o povo judeu e o povo gentil. Está vendo como o plano de Deus é maravilhoso? Então, por isso que habitaremos juntos, no final do tempo, judeus e gentios. Mas os gentios gozarão o milênio e depois vão reinar com nosso Deus, conhecendo tudo. Onde Jesus estiver, todos nós estaremos lá. Aí depois do milênio, nós não sabemos, cada um que diga uma coisa, que a gente vai viver na terra, tudo. Então, não importa onde a gente vai viver. Sabemos que onde Jesus Cristo estiver, estaremos com ele. Amém? Então, Elias virá primeiro, foi baseado em Mateus 17. Elias virá primeiro. Aí Jesus completa e diz, e restaurará todas as coisas, foi a segunda. Aí depois, mais um pouquinho, aí Jesus diz, em verdade eu vou dizer que Elias já veio e ninguém conheceu. Não pode ser o tema de hoje nesse sentido, porque Elias já veio e ninguém conheceu, ele estava dizendo que João já tinha vindo, né? Mas João não restaurou.
Quem restaurou? Quem foi? Quem restaurou? O que quer dizer restaurar? Alguém podia dizer? Sabe o que quer dizer restaurar? É uma coisa simples. Vamos lembrar do hospital, da restauração. O que é restaurar? É pegar uma coisa que está quebrada, um braço quebrado, uma costela quebrada, e renovar, atualizar, deixar, né, restaurado. Por isso que é hospital da restauração. Entenderam, irmãos? Restauração, porque o que estiver fora do esquema vai ser restaurado. O que estiver quebrado vai ser consertado. O que estiver fora, se aceitar o Senhor Jesus Cristo, vai trazer para dentro da família de Cristo. Então, está aí. O de hoje, o tema é Elias, o tema é assim, o sétimo anjo, entre parênteses, Elias, restaurou todas as coisas. E, para que dê certo tudo isto, nós vamos ler Apocalipse 10:7. Apocalipse 10:7. Apocalipse 10:7. Estou ficando muito rouco ultimamente. É por causa do calor, estou muito água gelada. Eu vou imitar o irmão Ricardo, que fazia como o irmão cantor Feliciano Amaral, disse, nunca bebeu nada gelado. Por isso que ele tinha aquela voz tremenda, e a gente vê que é verdade, porque Ricardo tem uma voz, graças a Deus, gloriosa, para louvar o Senhor. E ele não toma água gelada. Eu, como tomo muito, estou rouco de novo. Então vamos ler. Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, está vendo? Ele era o sétimo anjo. O irmão Brana também o sétimo anjo. Quando estiver por tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas. Amém? Então, nesse versículo, nesse capítulo, dizendo, tem dois tipos de anjos. Tem o primeiro anjo, um anjo forte que desceu do céu. Esse não é o irmão Branda, não. Esse aqui é o Senhor Jesus Cristo. É no capítulo 10, logo versículo 1. Que um anjo forte que desceu do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, etc. Apenas li isso aqui, o 7:1, o 10:1, para mostrar que esse não pode ser o irmão Branco. Aqui é o anjo glorioso, é o anjo mais importante do todo o reino de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Aí eu vou perguntar agora a vocês, para vocês gravarem na mente. Quem é o primeiro anjo do capítulo 10? O primeiro anjo do capítulo 10, versículo 1. Vou falar alto. O Senhor Jesus Cristo. E quem é o sétimo anjo do capítulo 10? O nosso precioso irmão Branda. Amém? E quem está atualmente lecionando, ensinando, e lendo e aprovando o sétimo anjo entre nós, quem é? Amém. Quem foi que respondeu? Ela sempre, graças a Deus, glórias a Deus. Mas a irmã também respondeu e a outra irmã. É o nosso pastor. Porque se ele sair, uma coisa é cometer uma falha, que é normal,
quando as pessoas vinham acreditando que era isso, aquilo, outro. Aí depois, por isso que aqui, muitas vezes, Gilvão, o pastor pode ficar zangado com vocês. Não, o pastor é uma pessoa muito humilde, e ele observou e viu que eu tinha razão. Vocês estão lembrados que ele, às vezes, dizia que Jacó não prestava, Jacó foi isso e aquilo outro, mas agora ele está vendo, mostrei para ele, graças a Deus, ele deve dar graças a Deus. Eu notei no encontro de pastores que tinha uns 4 ou 5 pastores, tudo sorrindo, como era presepeiro o nosso irmão Jacó, que enganou a todo mundo, enganou o sogro, enganou o pai, enganou o irmão. Ele não enganou ninguém. Ele venceu por Cristo Jesus e recebeu foi um elogio de Jesus. E até hoje na Bíblia diz, os filhos de Jacó, não temas, ó povo de Jacó, não tema, ó bichinho de Jacó. O povo de Jacó está nas 4 extremidades da terra. Então, como é que esse homem ia ficar com o nome de enganador? Não. Aquilo que Deus fez, veja só, aquilo que Deus fez é comparado conosco, que nós não sabemos o nosso nome ainda, não é verdade? Lá receberemos uma pedrinha branca com o nome. Eu vou ser chamado Gilvão de Jesus, mas eu não sei se vai ser assim mesmo. Isso é cada um com o nome, e este nome leva o nome de Cristo, o seu nome na pedrinha branca. Então Deus já mostrou como fazia, tem muitas coisas que Deus já mostra como é que vai fazer no céu. Ele já mostrou que assim como Jacó já recebeu um nome glorioso de Israel, todos nós vamos receber. Amém? Glórias a Deus. Nenhum de nós merece, mas somos agradecidos porque Deus fez o sacrifício por todos nós. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Pai Celestial, muito obrigado por Tua graça. Muito obrigado porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és glorioso. O Senhor escolheu ter misericórdia e escolheu a morte, o sofrimento por nós. Muito obrigado, ó Pai, queremos estar sempre contigo. Abençoa todos que estão nesta igreja, que chegarão, o Senhor sabe quem há de chegar. Abençoa o pregador desta tarde, para que o Espírito Santo o abençoe. E abençoe a todos nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. E aquele que entrou aqui, que não pediu batismo, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa convencê-lo de que ele deve pedir o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e aleluia. Agora, meus irmãos, podem sentar. Tem uma pergunta que vocês poderiam perguntar para mim. Irmão Gilvan, o senhor pode dar um exemplo do que o 7º anjo restaurou alguma coisa? Quem pode aqui citar uma restauração do 7º anjo? Quem pode citar? Glória a Deus. Foi o batismo. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Todas as igrejas batizavam, e ainda dizia que foi Deus que mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Deus mandou batizar, mas só que o Pai não é nome. Como é seu nome de um Pai? Sim, rapaz, mas como é seu nome? Pai. Então, como é seu nome? Filho. Eles não são nomes. São coisas que a gente conquista com o nosso dia a dia. Não é verdade? Aqui, a maioria das irmãs são mães. Tem o título de mãe porque são mães. Mas tem umas moças aqui que não se casaram nem tiveram filho, então não são mãe ainda. Tem rapazes aqui que não são pais ainda. Isso mesmo está chegando, não é pai ainda. Ele é filho, ele tem o espírito, mas ele não é pai. Aí então, disse, não, mas eu prefiro obedecer Jesus. Veja o que é que o inimigo faz. Eu prefiro obedecer Jesus. Foi Jesus que mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro, se nome Pai, Filho e Espírito Santo fossem nomes próprios,
Então, o que acontece? Jesus Cristo estaria dizendo, batizando nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo? Porque há três no céu que combinam com a mesma coisa, é o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E há três na terra também que combinam com três coisas, é a carne, o sangue e o Espírito. Corpo, alma e espírito. E esses três são um. Então não são três. Mas, poderia alguém dizer, não, mas Jesus disse como muitas igrejas. Uma das igrejas que é considerada aqui, era considerada a melhor igreja, certo que não tem esse negócio de melhor igreja, nós já aprendemos isso, mas uma das que é considerada a melhor igreja é a Assembleia de Deus. A turma enchia a boca quando dizia, sou da Assembleia. Quando a pessoa está fora e usando um espírito religioso, e aquele espírito começa a ganhar elogios, e quem está dentro da igreja, o pastor ou os pregadores, não derruba isso para dizer que merece elogio ao nosso Deus, não é verdade? Como chegou um pastor, chegou a dizer para o pastor César, eu sei que o que eu sei é que está na Assembleia de Deus está garantido. Aí o pastor César olhou para ele e disse, eu sei que a pessoa está garantida quem está com Cristo Jesus, e não com a religião. E olha o resultado aí. Resultado, quase todos os estados agora têm quadro de coceira dos dois dedos. Por parte de pastor, um bocado de coceira dos dois dedos. Sabe o que é essa coceira dos dois dedos, Carlos? Tem? Eu estou com uma coceira muito grande aqui. Uma coceira tão grande, mas não posso coçar assim, irmão. Não posso. Eu tenho que coçar com o outro dedo que está na mesma mão. Não posso coçar assim, não. Então eu posso coçar somente assim. Eu só posso coçar assim. Assim é macio. Assim não. Assim é capaz de arrancar. E a gente não sei que matou a coceira, não. Agora assim, ó. Como é macio coçar o dedinho assim. A maioria, eu estou dizendo a você que eu vi na televisão, não pedi para ver, não, mostrou que a maioria dos estados do Brasil está assim de pastores assembleanos coçando o dedo. Bem, gente, mas o primeiro exemplo, o irmão Samuel já deu, daquilo que mostrou que o sétimo anjo iria consertar, restaurar. Não é que ele consegue, quem conserta é Deus, mas ele restaura. Não é o médico que sara, o médico apenas costura a ferida, né? Bota gesso, mas quem sara é Deus. Você, noivinha, você de lá, quem é o segundo? Das indicações de que o irmão Brana foi escolhido por Deus para ser o Elias que restauraria todas as coisas. Deu um exemplo. Já foi dado do batismo, deu outro. Eu vou dar, que ele é emendado com o batismo, para não perder tempo, eu vou dar o exemplo que ele está juntíssimo com o batismo. Mas só que ele não é mais importante do que o batismo. Nós também, milagre todo mundo pode ser, vou dizer qual é. Vamos abrir nossa Bíblia em Isaías. Vamos abrir nossa Bíblia em Isaías. Eu vou ligeiro, porque no instante passa meu horário agora. Então, Isaías, capítulo 6. Capítulo 7. Isaías 7, 14. Isaías 7, 14. Já acharam? Isaías 7,14. Para quem quer saber, Isaías é depois de Salmo, Eclesiastes, etc. Olha, 7,14 diz, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome de Emanuel.
Mas não é tanto isso aqui, é aqui para mostrar. Se é um filho chamado Emanuel, o que quer dizer Emanuel? Quem sabe dizer? Deus conosco. Então, quem era Deus conosco? Era uma criança. Então, agora vamos para o 9. Agora sim. Agora que vai mostrar. Então, a turma lia isso, ainda lê, muitas religiões ainda lê e continuam do mesmo jeito, crendo na Trindade. Então, 9:6. Por isso que eu perguntei quem é aquele que tem o nome de Emanuel, é um menino. Agora, no 6, o menino agora nasceu. Eliezer, 9:6. Diz, porque um menino se nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome de, vamos dizer toda a igreja, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Se você olhar, maravilhoso é o nosso Deus, é o nosso Jesus. É Jesus maravilhoso, tem até um hino, né? Se olhar que o principado está nos seus ombros, Jesus que carregou os nossos pecados, para dar a sua vida pela nossa salvação. O seu nome é maravilhoso, a gente já viu. Conselheiro. Conselheiro é a função de quem? Daquele que tem asinha. Aquele que tem asinha feito pombo. O Espírito Santo. Ele é que vem aconselhar a gente para que a gente peça perdão a Deus e não peque mais. Então, Pai, ali o Jesus, que é maravilhoso, e que é o Filho. Mas aqui diz conselheiro, veja só, é o Espírito Santo, não é isso? Então já está Filho e Espírito Santo. E Deus forte, já está dizendo, é o Deus Pai, Deus forte. O Pai da eternidade também é o Pai, é o Senhor. E o Príncipe da paz, Jesus Cristo. Então, nesse tiquinho aqui, já está escrito Pai, vamos dizer tudo, Pai, Filho e Espírito Santo. Que tudo aquilo ali foi a plenitude da divindade no seu próprio Filho. E aquilo ali também vai passar um dia para nós. Quem diz é a própria Bíblia. Vai passar um dia para nós. Tanto é que eu não preciso fazer uma pergunta a isso, nem a Carla, nem a irmã Elisângela, nem a Helena, minha esposa, nem a você, nem você me pergunta. Porque tudo que eu souber, você já sabe. Amém? Glórias a Deus. Tudo que qualquer um de nós dissermos, o outro já sabe. Aí é por isso que acaba aí, ó, fofoca, confusão, querer saber uma coisa, querer saber outra, porque todo mundo já sabe. E a plenitude da divindade habitará em nós, e nós estamos aqui, mas conhecemos o que está acontecendo no Japão, sem precisar YouTube. Aconteceu um negócio assim, no sítio fulano de tal, que é lá dentro das grotas, sem precisar de nada. Porque nós sabemos, nós seremos oniscientes, conhecendo todas as coisas. Mas veja, esse pouquinho aqui que encerra o menino Jesus Cristo. Agora, eu não sei contar os títulos. Jeová, só Jeová tem 7. Eu sou Adonai, Eli, quer dizer, meu Deus,
Meu nome é Já. Jeová, eu nem quis iniciar. São 7 Jeovás, que são os 7 Espíritos de Deus. Por isso tem aqueles nomes. E se a gente for olhar, o El Shaddai, Adonai, o grande eu sou, então todos eles são nomes gloriosos do Senhor Jesus Cristo, que naquela época era uma. E ele já sabia que ia apresentar um povo, ia ter um povo para cuidar, para ele cuidar e o povo adorá-lo, mas começou o pecado agindo de uma maneira cruel. Por quê? Porque todos pecaram através do pecado de Adão e Eva. E destituídos estamos. Por isso que precisou Jesus Cristo vir, fazer o sacrifício, morrer por nós. E quem aceitaria ele, ele já sabia escrever o nome. E quem fosse também rejeitá-lo, ele também sabia escrever o nome. É por isso ali que tantos camaradas que falhou tanto e não perdeu a salvação. Judas, eu tenho sempre explicado isso. Judas não perdeu a salvação. Judas já nasceu perdido. Se eu acho que uma chave, e alguém diz, essa chave é minha, é minha, eu entrego a ele. Então Jesus Cristo veio salvar, libertar e salvar a todo mundo. Foi? Fale mais alto. Os que se achavam perdidos. E Malu? Que se achava perdido. Amém. Aqui eu nem pergunto que já sei que ela é esposa de um professor, de um pregador. Ele veio salvar e buscar os que haviam perdido. Então, se havia perdido, pega aí essa caneta. Aí pergunta, está procurando o quê? Pergunta a mim. Está procurando o quê? Estou procurando minha caneta verde que eu gosto de escrever. Aí se você diz, e essa é sua? Pergunta. Eu conheço, essa caneta é minha. É que eu escrevo muitas coisas da palavra de Deus e essa caneta é minha. Muito obrigado, mas essa caneta é minha. Eu havia perdido. Você tem um relógio aí? Então, se você tivesse, não podia dizer que era meu que eu não perdi relógio. Veja, para que a gente... Ele veio buscar e salvar quem se havia perdido. Eu vejo muitas igrejas, desde que eu era católico, veja só. Eu agradeço tanto a meu Deus, que desde que eu era católico, eu achava diferente quando tinha reunião de padres, de pastores, e cada um, não, porque Deus é tão bom que acho que salvou Judas. Ah, não, porque, veja só, Deus não deixa de ser bom, não. Que Ele é bom nisso, que Ele salvou todos nós não merecemos, mas Ele conhece. Deus é tão glorioso que Ele disse, quem se lembra do que foi que Ele disse? Eu terei misericórdia de fulano, de Beltrano, de Cicrano, de quem eu tiver. Ou seja, fez o bem que fez, mas eu sei, se eu não tiver misericórdia dele, porque ele falhou. E ele falhou de uma coisa que eu não quis. Eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, disse para Moisés. E me compadecerei de quem eu me compadecer. Ou seja, não tem esse negócio, porque isso, porque são bem engraçadinhos, porque engraçadinhos são ricos. Não. É de quem ele tiver. É por isso que muitos pastores que engrossaram a veia pregando o evangelho, fazendo tudo aqui,
E que eu chegar lá não vai ser aprovado. Por quê? Por quê? Porque ele fez uma coisa que não agradou a Deus. Então, antes dele nascer, Deus já sabia que ele ia fazer. O caso de Esaú. Antes que eles nascessem, antes que eles fizessem o bem ou o mal, eu odiei a Esaú e amei a Jacó. Então, a gente estudando a Bíblia, aprendemos que foi mais uma coisa que Deus mostrou ao mundo. Quer ver outra? Está lá em Isaías, se alguém souber o número, não sei se é 55, que diz assim: Deus fez o ímpio para o dia mau, o dia da perdição. Mas como é que Deus fez tantas as coisas? Eu não vou comparar com o meu irmão aqui, graças a Deus. Faz que tem um irmão que diz: olha, você não está gostando que eu estou pregando, não, mas vai pegar em você. Mas eu não posso julgar ninguém. Fez aquele ímpio para o dia do mal. Então, se ele fez para o dia do mal, aquele ímpio já vem sem direito. Aquele se compadeça dele, e sem direito, aquele tem a pena dele e não salva. Já tem outro aqui ao lado, que parece mal, parece aquilo outro, mas quando vê falando, ele fica coçando a cabeça, tudinho. Ele está deixando de entrar a palavra e ele se arrepende. Então Deus sabia que ele ia se arrepender, que Deus, nada, isso é gostoso. Será que Deus sabia que aquele fulano, aquela Beltrana, iria ser tão mal assim, matar a família, aquilo lá? Deus sabia. Então não adianta pensar, dizer, porque Deus fez tudo, mas Judas não quis servir a Jesus, Judas traiu Jesus, por causa de um roubinho. É não prestar atenção nas palavras de Deus. Porque Jesus, quando orou ao Pai, essa aqui é dura, viu, gente? Que ele tenha misericórdia de todos nós aqui. Quando ele orou, o Pai disse: Pai, dos que me deste, eu não perdi nenhum, eu não perdi. Exceto aquele que é o filho da perdição. Ou seja, aquele não tinha jeito de entrar. Ele podia todo dia beijar Jesus e ser por maldade, podia fazer o que for, mas Jesus sabia. Jesus sabia tanto que disse: o que vai fazer, faça depressa, quando ele ia trair Jesus. E por que ele não fez com Pedro? Porque ele conhecia. Gente, se olhar o que parecia o pecado, quem pareceu que pecou mais, Davi ou Saul? Não, quem pareceu que pecou mais, foi Davi ou Saul? Foi Davi. Então, o Saul não é aquele que senta aqui não, sabia? O Saul é aquele que senta aqui. Que parece um meninão. Ele servia a Deus, adorava a Deus, mas parecia um meninão. Qualquer coisa dessa, ele ia na onda. Não, eu matei as vacas e os boi para atender teu povo que pediu. Ele era um meninão. Mas Saul foi para o inferno. Tem muita gente dizendo aí que Saul foi para o inferno. Saul foi para o inferno. Saul não. É Saul mesmo. Foi para o inferno? Não. Deus mostrou para todos nós. E as 99% das igrejas dizem aí que Saul foi para o inferno. Quando ele procurou que nada de resposta vinha para ele, aí ele procurou a feiticeira. Aí, quando a feiticeira deu... Quem é que quer? É fulano de tal, sei que lá. Eu não estou vendo nada. Olha aí, ela olhou na pedra dela e disse: eu estou vendo o homem com a capa assim, trajado como um militar, com espada, com tudo. Quando foi dizer assim, é esse aí, é Samuel.
Eu quero falar com ele. Aí Samuel olhou para ele. Veja só, irmão, que coisa diferente. Nós temos que crer em Deus e crer do que o nosso profeta pregou, que ele pregou aquele que Deus orientou. Eu estava lendo um livro aí que chegou agora há pouco, que ele disse a todo mundo, não pense nada de mim não, que eu não sei de nada. Eu não sei nem se Deus vai falar com você, ou com você, ou com você. Se ele falar com todos vocês, eu digo. E eu quero que vocês creiam que se eu falar de vocês, o que é que está na vida de vocês, se vocês souberem que é verdade, não neguem não. E ele, naquele dia, curou para 75 pessoas. Ou foi 100, nem me lembro mais. Entendeu? Então, Saul, quando... Oi, Elias. Em outras palavras, não quero me abençoar, não, saber se eu vou me dar bem na guerra. Aí ele disse, olha, amanhã mesmo, tu estarás aqui comigo. Não foi, não? Amanhã mesmo, tu estarás aqui comigo. Dizendo, Samuel dizendo, através da pedra mágica da mulher, que Saul estaria com ele amanhã. Aqui. E se Saul estava com ele estava no inferno? Ele tinha sido chamado por Deus. Então Saul também ia ser chamado. E outra coisa, Deus não unge ninguém para mandá-lo para o inferno, não. Ali tem duas coisas gloriosas. Que Deus não vai mandar o ungido dele para o inferno, porque se Deus mandasse o ungido dele para o inferno, ele poderia ouvir que alguém disse, como é que ele ungiu, sabendo que ele ia para o inferno? Que Deus não se engana de nada. E por que ele deixou a feiticeira ver Samuel? Para mostrar que Samuel estava lá reservado no seio do Senhor. Então, Samuel foi para a glória, agradou demais a Deus. Saul também foi, apesar de não ter agradado, mas Deus perdoou. E se você olhar os pecados de Saul, vê pecado também só não vê de Samuel, mas vê pecado de Salomão, vê muitos pecados de Davi. E ele podia ter jogado todos os três no inferno. Mas ele é Deus. Ele tem misericórdia de quem ele tiver misericórdia. Ele se compadece de quem ele quer se compadecer. Então, e nós aqui precisamos de quê? Vamos dizer todos, da sua misericórdia. Amém. E que ele se compadeça de nós. Amém. Porque nenhum de nós é melhor do que o outro. O pastor não é melhor do que nós aqui. Ele pode ser mais aquilo outro que Deus deu a ele. Mas assim como Deus deu mais a ele, para ele pregar mais dele, Deus também cobra mais dele. Deus não esconde nada de ninguém. Aquilo que mais eu der, mais eu requererei. Está vendo? Então, essas coisas maravilhosas que Deus deixou para que fosse explicado tudinho pelo nosso profeta. Não vai dar tempo mesmo, mas eu vou ler ligeirinho algumas coisas aqui. Bem, então nós já lemos isso aqui. E eu pretendo ainda falar do quinto Elias no próximo, se Deus quiser. Mas, vamos agora, quando der um tempinho, vamos para João 3,16. João 3,16. Aliás, eu tinha feito de 13 a 8, mas para ganhar tempo, quem está com a loja aí para dizer?
Pronto, então vou ler também 3,16 mesmo. 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ele está exigindo de nós apenas crer. Abraão foi elogiado porque creu que o Senhor Deus salvava o ímpio e perdoava os pecados. Então, por conta disso, Abraão foi abençoado por Deus e ganhou o título de um homem de Deus, o Pai das Nações. Amém? Porque o quadro de Adão, Deus fez um contrato com Adão, mas ele sabia ou não que Adão ia cair? Adão, um homem simples, não tinha maldade com ele, não tinha nada, mas caiu. Agora, uma pergunta que eu vou fazer a vocês. E aprendemos também com este homem. Que só não só meteu o pau em Adão. Não meta o pau em Adão. Não meta o pau em Adão. Não meta o pau em Pedro, não meta o pau em Jacó. Aliás, não meta o pau em ninguém. Porque você sabe se você errou mais do que ele. Então, por que Deus condenou a terra? Por que Deus chamou a atenção de Adão e Eva? Porque declarou que eles iam sofrer, trabalhar nos espinhos, etc., e ia comer o seu pão com o suor do seu rosto. Eu pergunto a vocês, amados irmãos, se Deus não permitisse que aquilo ia acontecer, como é que ele ia curar alguém que não tinha pecado? Não ia adoecer. Como é que ele ia socorrer uma pessoa quando estivesse morrendo de necessidades? Se ninguém ia ter isso, porque não pecou. Então, o que foi que ele fez? Você vê que ele não amaldiçoou Adão, amaldiçoou a terra, mas não amaldiçoou Adão. Entenderam? Agora, ele amaldiçoou Caim ou não? Hein, igreja? Amaldiçoou ou não Caim? Amaldiçoou. Porque Caim, ele permitiu que fosse gerado no ventre de Maria através do filho do homem que está lá em Isaías 14, 6 em diante, que é Lúcifer. Caim era filho de Lúcifer. Era, não é? Filho de Lúcifer. Enquanto que os outros pecaram, falharam, mas louvavam a Deus, agradeciam a Deus e procuravam ser um servo de Deus. E Deus atendeu. Por isso que ele fez o pacto agora com Abraão, que não dependia se Abraão falhasse ou não, agora era ele. Mas Adão, ele fez o pacto com Adão, e dependia que Adão falhasse. E ele se tornou o segundo Adão para salvar todos nós. Mas o segundo Adão teria, o pecado entrou pelo sangue, o sangue da serpente, que foi enviado através de Caim, o filho da serpente. Então contaminou todo mundo, o ventre de Eva. Então todos poderiam ser salvos através do sangue do Senhor Jesus Cristo, que é o sangue do Cordeiro. Se ele não permite aquilo ali,
Ele não precisava. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nos Estados Unidos tem muitas pessoas que são advogados, são médicos, são engenheiros, e como não conseguiram emprego lá porque tinha que fazer um outro curso lá, aí foi trabalhar em quê? Você já viu falar? Restaurante, pedreiro, o cara é engenheiro, está trabalhando como pedreiro, coisa assim. Por quê? Porque eles não fizeram o curso lá para ter aprovação da escola dos Estados Unidos. Então, é o nosso quadro. Quem fez tudo por nós foi Deus. Amém? Então, Ele quer que a gente reconheça e o abrace e o aceite. Então, amados irmãos, nós vamos concluir mostrando, se vocês quiserem ler em casa, eu vou citar aqui. Mas senão eu posso ler na próxima vez. Na próxima vez eu ia falar do quinto Elias, se Deus permitir. Olha, tem ainda João 11, 25, 26. Tem João 14, esse 14 aqui é longo. É de 12 a 14, depois já 16 a 18, depois 20 a 21, depois 26 a 28. Apocalipse nós já lemos. E então, gente, nós só temos que agradecer a Deus. Eu vou fechar aqui. Atos 2, 36, 39. Esse Atos 2, 36, 39 combina com Isaías. E mesmo no Isaías, nós já lemos aqui que Isaías foi uma das maiores comprovações de que Deus mandou um Elias para restaurar todas as coisas. Nós não precisamos fazer sacrifício para ir para o céu. Nós precisamos adorar o nosso Deus e crer nele. Você viu que eu leio aqui, aquele que crê em mim. Deus salvou a todos que crêem nele. Quem crê nele já limpou todo o mal, o pecado. Como é que é crer em Deus? Obedecer a sua palavra. Então não adianta alguém fazer medo, porque você... Não. Peça perdão a Deus, peça misericórdia a Deus e crê em Deus que Ele pode te redimir, porque Ele redime. Ele sara, Ele cura e Ele salva. Amém? E nunca vamos dizer que nós fomos porque fomos bonzinhos para Deus. Lembremos de Paulo, que ele disse: o mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E ainda disse mais, ó, Paulo, um pregador daquele, diz: não pensam vocês que habita coisa boa em mim, não. O mal, a morte, habita em mim. Mas, pela fé que ele tem, que ele cria em Jesus Cristo, ele diz: mas uma coisa eu sei, que não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Deus nos abençoe, amada igreja. Cristo vive em nós. Vamos deixar qualquer coisa que não agrada a Deus, porque nós temos que crer em Cristo e Cristo vive em nós. E naquele dia estaremos ouvindo: vinde bendito do meu Pai e possuir o reino dos céus, que para vós foi preparado. Amém, amém e aleluia. Glórias a Deus. Quem quiser dar um like, eu agradeço. Amém.